Bem-vindos a mais um episódio do Startups Dilema. Eu sou o Bruno Soares Eu sou o João Celarim. e hoje temos um convidado especial, o primeiro convidado do podcast, Ricardo Correia, fundador e CEO da Hamper. Rick, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e se Seja apresenta aí para o bem-vindo. pessoal te conhecer. Boa, tamo junto. Eu fiquei com vontade de ser a terceira voz e falar ali, eu sou o Ricardo Corrêa. Boa. Obrigado demais aí pelo convite, pô, uma honra estar fazendo parte aí do programa logo no início, conhecendo vocês dois, como eu sei que vocês levam as coisas adiante. Imagino que vai vir uma penca de outros episódios legais aí, muito legal estar fazendo parte disso no início. Eu sou fundador e CEO da Hamper, eu trabalho com marketing e vendas B2B há 20 anos, tive uma agência antes da Hamper, então tenho aí o benefício de ter uma jornada pregressa que me ensinou muito antes de eu ir para um jogo um pouco maior com a Hamper. Já com a Hamper, uma trajetória legal de empresa. E talvez a gente tenha dado check aí com a Hamper em várias caixinhas aí do gabarito da startup, tanto das coisas boas quanto das coisas não tão boas, né? Mas a gente já fizemos rodada, já fizemos aquisição de empresa, mas também já fizemos layoff, então a gente já viveu um pouco de cada um dos lados. É uma startup que tem seus 8 anos de história, então dá para imaginar que a gente já viveu bastante coisa. Mas uma jornada muito legal aí, privilegiada de poder acompanhar algumas milhares de empresas aí que são clientes nossos, que fazem parte desse ecossistema de vendas B2B. Sou muito ativo também com produção de conteúdo, tenho podcast, tenho muito ativo no LinkedIn. Depois, se fizer sentido, a gente puxa um pouco mais isso. Total. E, nossa, eu lembro quando eu te conheci, a FIT estava nascendo, a gente devia estar com uns 30 mil de MRR, alguma coisa assim. E, cara, tu me recebeu lá no escritório da Rampa e foi muito, muito legal. Acho que essa questão do networking, das amizades, para quem está começando, é muito relevante. Assim, tu vê pessoas que estão, sei lá, um, dois, três passos na tua frente, gera muita inspiração. Tipo, cara, é possível, né? E tu vai lá e conversa. Eu lembro de ter conversado bastante coisa contigo naquele dia. E eu lembro de ver um escritório da Hamper, assim, e aquela galera trabalhando. Pô, cara, muito massa. Na FIDS a gente devia ter, sei lá, quatro, cinco, seis pessoas, né, começando ali. Então, pô, fico muito feliz de poder estar trocando essa ideia contigo aqui hoje. E Pode o crer. assunto, a pauta de hoje, ela é muito boa, que eu tenho certeza que dá para ficar umas 3 horas conversando, que é o que você faria de diferente? O Ricardo ainda não vendeu a Hamper, não sei se está nos planos, o João já, eu já, mas foram jornadas que trouxeram muitos aprendizados, né? O que vocês fariam de diferente? É uma excelente pergunta, Brunão. É, deixa eu dar um passo para trás aqui. Reforço a minha felicidade e honra de ter o Rick aqui com a gente. Rick é também parceiro de longa data, então estou muito feliz de Uhum. ter você aqui. Agora, o que eu faria diferente, cara? Eu vou começar falando um pouco aqui, depois eu passo a bola para vocês aí. Eu acho que a primeira coisa é que né, naturalmente é fácil tu olhar onde tu tá hoje, olhar para trás e dizer que tu faria diferente. Só que parte do que né, parte de você ter chego aqui envolveu não saber alguma coisa lá atrás e você correr atrás e aprendeu. Então, é, né, como por exemplo, eu não eu era vendedor, eu não sabia do financeiro, eu quase achei a Total quebrar, né? A gente descobriu que o dinheiro ia acabar faltando uma semana. Por sorte, a gente era pequeno e conseguiu tirar uns dinheiro do bolso lá e salvar. Se tivesse deixado isso para depois, tinha dado ruim. Mas esse foi o gatilho para eu me tocar que, cara, eu preciso aprender isso aqui, senão vai explodir. Então, não é um ponto que eu diria que, o que, que eu teria aprendido antes, cara. Enfim, eu aprendi da forma que eu aprendi. Mas tem uma coisa que eu acho que isso sim eu pensaria sobre fazer diferente. Eu não sei como vocês conduziram as startups de vocês, é, até como o Rick conduz até hoje, mas para mim sempre teve uma coisa muito de, sabe, quase que não é, ver a coisa boa que tá fazendo. Era um olhar autocrítico absurdamente alto e que eu acho que ele é bom por um lado, né? Porque a gente tá sempre melhorando e tal.
mas é quase que o desequilíbrio era muito grande para autocrítica. Quando eu fazia uma coisa bem feita, tá bom, isso aqui não é mais que uma obrigação. Agora, quando eu tinha que melhorar alguma coisa, é assim, meu Deus, isso aqui é o fim do mundo. E ficava uma comparação absurda. Eu comparava com o coleguinha, meu Deus, estão melhores do que. Também aquela lenda de que todo mundo tá melhor que tu, né? E que não é bem assim, né? Mas, tá todo mundo melhor que eu, nós somos horríveis. Então tinha essa. Eu acho que eu fui muito feliz e curti o processo, mas foi com uma cobrança excessiva de mim mesmo. Eu acho que eu poderia ter sido mais empático comigo, sabe? Poderia ter levado mais. é, não trabalhado menos, mas olhado com mais compaixão para os meus resultados bons. Falar, cara, que legal que eu consegui, sabe? Não sei como vocês lidaram com isso na jornada de vocês. Pô, eu vou falar desse ponto já, mas eu queria pegar a bola do ponto que o Bruno deixou ali, né? Se fosse falar de o que eu faria diferente, quem estiver ouvindo só pelo áudio, coloca no vídeo um pouco e aí vê a diferença, assim, qual founder que está mais depreciado. Aí vocês vão ver quem que tomou as melhores decisões. Porque na época que os caras estavam vendendo as empresas, eu decidi comprar a empresa. Aí corta para agora, a gente tem tudo mais ou menos na mesma idade. Talvez eu seja pouca coisa mais velho do que a média aqui, mas, porra, cara, os últimos anos aí acabaram comigo, né? A gente teve O Ricardo tem 19 anos, para quem não sabe, que tá assistindo. 9 anos trabalhando aí, os últimos 3 anos como CEO. Mas, cara, lógico que eu falo em tom de brincadeira, né? A gente teve esse momento da Hamper. O João acabou fazendo a venda talvez até antes dessa janela fatídica aí, né, que a gente teve ali no pós-pandemia ali, 2021, mas ali no momento onde estava todo mundo bidando todo mundo, né, e as hipóteses de saída estavam na mesa, a gente fez a nossa opção, a gente tinha opções de eventualmente fazer a saída, eu entendi que não era o nosso momento, eu acreditava, e continuo acreditando, né, que tinha muita lenha ainda para queimar na história da Ramper e muita coisa ainda por ser feita. E naquele momento, como founder, no lugar de tomar a decisão de fazer a minha saída, eu acabei indo pelo caminho quase contrário disso e meio que reafirmando meu compromisso com a empresa, com esse mercado. E a gente acabou fazendo 2 aquisições de forma praticamente concomitante. É claro que numa escala diferente, né? Assim, a gente acabou comprando empresas menores, muito por uma estratégia de produto, mas que ainda assim foram coisas que trouxe para mim anos bastante desafiadores. E aqui, queria só fazer um parênteses, que assim, o empreendedor ele é um eterno arrependido, que eu faço coro com o que vocês falaram. Se a gente olha em retrospectiva a nossa jornada, a gente sempre vai ver coisas que com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente teria feito de forma muito mais rápida naquela época. Mas é injusto com aquele cara da época a gente fazer isso, porque naquela época a gente não tinha a informação toda, né? Então, muita coisa que eu tive que dar, moringada para resolver, hoje eu resolveria, né, muito mais tranquilamente. Mas eu conto isso, né, tirando a parte da brincadeira, que eu né, falei ali de não ter vendido e tal, de ter feito as aquisições. Na verdade, ter feito as aquisições foi um movimento bastante importante, bastante estratégico da Hamper, que trouxe uma camada de dificuldade tremenda nos primeiros anos, mas que realmente refrescou a estratégia da empresa e possibilitou a gente ir para um outro posicionamento. E aí, falando um pouco do que o João comentou, no pós-M&As ali, eu vivi um pouco dessa jornada de... Eu acho que nós, founders, quando a gente emburaca muito no negócio e fica só vivendo o negócio da porta para dentro, resolvendo os problemas que a gente mesmo contratou, né? A gente contrata nossos problemas, depois a gente tem que resolver. E eu fiquei uns 2 anos fazendo a integração das empresas, incorporação, os founders que venderam comigo cumprindo earnout, cara, toda essa jornada que gera uma série de complexidades. E durante um bom trecho desse período, eu fui tocado por esse negócio que o João comentou de eventualmente pensar assim, cara, será que eu empreendi para isso, sabe? Para virar meio que o gerentão do meu próprio negócio, ficar, batendo bumbo aqui, saio de uma reunião, entre em outra,
comitê de M&A, conselho com o investidor, reunião de diretoria, reunião com a gestão média, BP para bater. Parece que durante um tempo eu me perdi um pouco no personagem, de pensar assim, cara, eu empreendi porque eu visualizo uma dor de mercado, sem romantizar muito, né? Mas, pô, acho que posso resolver isso de um jeito diferente, sei como usar tecnologia para usar. A gente meio que empreende para ser um inovador e quando a gente vê, a gente meio que criou a empresa que dá o nosso próprio emprego, sabe? Eu acho que isso é uma parada que mexe bastante com a gente em algumas etapas da jornada. Eu acho esse ponto. Inclusive, eu achei, Ricardo, que você comentar que em algum momento tu pensou, não sei nem se talvez isso tenha acontecido, porque teve uma época que tu estava postando bastante coisa no Instagram de academia, acho que jiu-jitsu, que tu luta também, né? E a gente trocou umas ideias naquela época. E quando eu vi aquilo, eu via tu fazendo esse tipo de conteúdo, eu pensei, cara, acho que o Ricardo conseguiu de alguma forma arranjar esse tempo, entender que esse tempo vai ajudar na empresa, não é um negócio que é ruim, né? E depois que eu saí, quando eu estava saindo da operação da Feeds ano passado, faltando 6 meses para sair, eu comecei a me cobrar menos. E aí eu comecei a dar oportunidade, tipo assim, de delegar mais, de esticar algumas reuniões, assim, não precisa ser toda semana, pode ser a cada 15 dias, porque a operação já estava começando a ficar grande. E eu lembro a primeira vez que o pessoal me convidou para jogar tênis, acho que era 5 da tarde, era um grupo de amigos, e eu falei, eu vou. Mas eu fui com uma pressão em cima de mim mesmo. Pô, a empresa tinha 180 funcionários, negócio rodando, e eu falei, cara, mas ninguém pode saber que eu saí às 4:30 da tarde. Depois de 7 anos trabalhando 12 horas por dia. Então, olha o nível de pressão que a gente acaba se colocando, que é totalmente desproporcional. E quando eu comecei a fazer isso, assim, foi bom para mim sair um pouco mais cedo. Foi bom para mim ir para academia não às 6 horas da manhã, às 8. Foi bom. Eu comecei a entender que talvez eu teria levado a Feeds muito mais adiante, porque eu comecei a equilibrar um pouco mais o jogo de fazer algumas coisas, tirar mais mini férias, né? Então, eu muito conectando o que o João falou, assim, a gente se cobra demais, a gente tenta colocar muita energia. E claro, tô falando isso depois do negócio que acabou sendo bom. Não sei se eu tivesse feito diferente naquela época, teria alcançado os resultados que a gente alcançou. Mas eu acho que tem esse ponto dessa cobrança demais e esse ponto, Rick, de, cara, no final das contas, se a gente não se cuidar, a gente vira funcionário dos outros ainda. Porque o gestor ainda, se o CEO não se cuida, o gestor não se cuida, o teu tempo nem é mais teu, né? É da tua equipe, que quer reunião contigo o tempo inteiro, dos investidores que querem atualização, do M&A, enfim. Então, acho que são pontos realmente que a gente tem que cuidar. Eu acho que tem uma. Pode falar, Rick, pode. Boa, vou só arrematar esse ponto, cara, esse período que você falou do Instagram e tudo mais, me marca bastante. Eu estava vivendo exatamente esse período da jornada, do pós-M&As, a gente ainda estava com a empresa praticamente toda remota, cara, uma complexidade de gestão tremenda, e eu já me conhecendo mais dentro da jornada empreendedora, eu já tinha me ligado em uma coisa, na minha primeira jornada lá com a agência, quando eu entrei numa pira de estresse muito grande, ainda menos sofisticado do ponto de vista de ter ferramentas, de saber me cuidar e tudo mais, eu ficava estressado e eu desforrava isso dormindo pouco, dormindo mal, comendo mal, bebendo à noite para conseguir, dar uma distraída. E isso você entra num círculo vicioso tremendo, que acaba só por te atrapalhar, porque quanto mais estresse você vive, mais depreciado você fica, aí você vai para hábitos que te depreciam ainda mais, e você vai, cara, entrando num buraco de minhoca ali que vai ficando difícil de sair. Então, nesse período, cara, ali de 2022, 2023, eu tava num nível de estresse bastante grande, mas já em outra fase da vida, cara, mais maduro, numa condição diferente, até que a Hamper era capaz de me proporcionar, e eu falei, eu já conheço os meus gatilhos de estresse, então eu não posso ir para esse lado de querer, ser o super-herói, sacrificar sono e começar a beber, porque isso vai acabar com a minha energia, vai acabar com o meu humor. Então eu fui para o lado contrário da coisa. Eu falei, eu preciso criar Slack na minha agenda
para eu botar uma academia, ao invés de não comer, pelo contrário, ter que comer bem, cara, ter que comer melhor do que eu comia, porque eu tô numa pira de estresse. E se a máquina aqui, né, a máquina Ricardo ruir, vai tudo para ruína junto, né? E eu acabei tentando tornar disso uma estratégia conveniente, que, pô, já posso adiantar que não deu certo, de tentar usar um pouco do meu Instagram para tentar construir uma influência ou alguma coisa que de alguma maneira viesse a servir de canal de marketing para Hamper ou também para engrandecer o meu nome. Depois eu vi que o negócio no Instagram é muito mais difícil do que parece, né? A gente vê que tem um monte de gente tentando ali promover tal, lifestyle, pô, nada contra, acho legal. Tentei ir por esse caminho, fiz isso por uns 6 meses, eu pensei, vou fazer do limão uma limonada. Eu sou um empreendedor, pô, eu consigo fazer um building public aqui, mas eu também consigo mostrar que a minha vida de bastidores é legal, pô, eu tenho uma família, faço academia, faço jiu-jitsu, tenho minhas comidas aqui que eu preparo, mas depois eu vi, cara, que estava sendo muito mais um hobby do que um propósito de negócio, mas um hobby também que me tomava tempo, e depois eu vim a desacelerar isso e canalizei essa energia em outras coisas depois. Por algum Acho. momento a gente ia falar assim, cara, a Hamper tava muito puxado, eu vou virar influenciador fitness, mas que bom É que mais, não Falar seguiu que nessa se linha. nessa mais jogo. época tivesse bingado o meu Instagram, eu nem pensava duas vezes, cara. Mas eu acho que uma coisa legal na fala de vocês, assim, e até linkando com o que eu trouxe lá atrás, é que, mais uma vez, é fácil olhar hoje, né? Olhar para trás, mas eu acho que até foi o Bruno que comentou isso, porque talvez, sendo empreendedor de primeira jornada, é isso aí que tem, né? Hoje, é, hoje é possível jogar o tênis às 8 da manhã, fazer academia. Hoje, montando uma startup hoje, se a gente fosse montar, eu e o Bruno montar uma startup agora, ou até o Rick que está no patamar que está a startup agora, cara, dá para tomar decisões diferentes, né? Não precisa mais chegar às 5 horas da manhã na empresa direto, porque a falta de conhecimento que a gente tinha era compensada pelo excesso de esforço. Né? Então é Total. isso, tu tem que compensar na força bruta ali. Então, dá-lhe que resolve. Agora a gente tem muito mais conhecimento, tem muito mais. E tem uma coisa que mudou na minha vida, e eu duvido que vocês vão discordar, né? Que é chegar de filho. Então, quando tu tá empreendendo e tu não tem filho, cara, eu lembro que eu na Total Voice eu fazia. é, quando eu tava muito corrido, eu gostava de chegar às 5 horas da manhã, né? Porque eu não queria ficar até tarde, porque eu não queria atrapalhar meu casamento. Então, se eu fosse aquela pessoa que fica até tarde altas sempre e não vejo minha esposa, cara, não queria isso. Então a solução que eu encontrei foi eu acordo às 4. Porque se eu acordar às 4, eu acordar às 6, não vai mudar muita coisa. Então eu acordava às 4, chegava super cedo, dormia o suficiente, não dormia o suficiente também, mas isso é outra história. É, mas eu resolvia isso e tava tudo certo. Saía às 7h30 do trabalho, conseguia ter um tempo de qualidade com a minha esposa. Agora, com a chegada do filho, toma muito mais tempo. Então, com a cabeça de hoje, assim, além de ter mais capacidade técnica, né, para fazer uma startup dar certo sem precisar daquele nível né, trabalho inteligente, não trabalhe necessariamente é, duro de 16 horas todos os dias. Hoje eu não quero. Né? Eu não quero perder teve dia dos pais na escolinha. Eu não vou perder o dia dos pais na escolinha. Acabou, não vou perder. Tipo, tem momentos com meus filhos, não quero perder, entendeu? Beleza, vai ter uma coisa ou outra que sim, né? A gente empreendedor tem que viajar, tem que. Mas eu acho que isso foi uma virada de chave forte para mim, assim. E para quem está começando, a galera que está, sei lá, nos seus primeiros 50 mil de MRR, buscando os primeiros 50 mil, tem alguma coisa que vocês lembram que, putz, vocês fizeram isso e depois vocês entenderam que deveria ter feito de uma maneira diferente? Por exemplo, botei 50 mil aqui como uma referência, né? Pode ser um pouco antes, um pouco depois. Eu lembro que no começo da Feeds, a gente contratou um monte de estagiário. Os primeiros meses, assim, tinha levantado uma rodadinha de investimento com os anjos. A gente contratou, a empresa tinha umas 15 pessoas, estava quase chegando em 15, e a gente contratou vários estagiários.
E quando a gente fez nossos primeiros desligamentos ali por causa da pandemia, em 2020, a primeira coisa que a gente fez foi desligar todos os estagiários e a gente nunca mais contratou estagiário. E para mim foi uma decisão muito acertada, porque numa empresa muito pequena como é uma startup, onde tem muita coisa para fazer, muita coisa de aprender, precisa de pessoas com uma certa expertise, não pessoas super experientes, né? Se tiver orçamento melhor, beleza, mas pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar muito, aprender muito rápido, se desenvolver muito rápido, né? E junto com isso, eu demorei para entender o quão barato é trazer gente cara. Tipo, eu lembro que a FIS já estava faturando, sei lá, 1 milhão de MRR, eu queria trazer uma pessoa que responder para mim, era uma posição de head, de líder, e eu fiquei negociando com um cara, sei lá, 3 mil de salário. E aí um dos meus mentores falou, cara, se o cara é tudo isso que estão falando, e eu conheço essa pessoa e realmente para de negociar, tipo assim, cara, esses 3 mil reais não vai fazer diferença nenhuma, porque ele vai se pagar em 90 dias ou em 30 dias, né? Então, para mim, essas duas coisas foram aprendizados que hoje eu faria de uma maneira completamente diferente. Assim, já começaria evitando no começo da empresa estagiário. Nada contra estagiário, fui estagiário, acho que vocês também já foram estagiários. É muito importante, mas principalmente numa empresa maior, que os processos já estão prontos, precisa de alguém para repetir processos, acho que funciona bem. Mas no começo da empresa acho que é uma coisa muito dolorida. E o segundo ponto conectado com esse, que é entender que gente boa faz muita diferença e não economizar. Cara, se vira, dá um jeito de trazer dinheiro, mas traz gente boa, porque gente boa vai ajudar demais. Total. Bom, se eu fosse falar um ponto mais ligado a mim enquanto empreendedor, até um ponto confluente com o que o João estava falando, eu acho que nós empreendedores, a gente projeta um estilo de vida no começo, como se a gente fosse dar um estirão de 1 ano só, né? Como se a jornada toda fosse durar só 1 ano. A gente fala meio que assim, cara, eu aguento, porque, porra, daqui 1 ano eu vou estar num outro patamar, né? A gente tem sempre isso, porra, daqui 1 ano a empresa é outra, vai estar com outra receita, dando lucro, quem sabe eu já até vendi, então eu vou me esfolar por 1 ano, e a gente se coloca numa condição, cara, porra, toda ruim, de dormir pouco, de não ver família, de etc. E na real, é muito mais do que 1 ano, né, cara? Pode ser, porra, 5, talvez, né, no caso de alguns de vocês, 10. Cara, a verdade é que a gente não tem controle. Então, a gente precisa conseguir organizar a nossa jornada enquanto empreendedores de uma forma que a gente vai beneficiar a constância e não o estirão, né? Eu acho que a força mais importante não é a força da porrada que você consegue dar, e sim a força da constante que você consegue manter. Isso é uma coisa que a gente demora para aprender. Eu também não quero romantizar e que assim não adianta de repente olhar para como que um founder que já estruturou um mid-management abaixo dele, puta, a empresa já está estruturada, ele não precisa mais ficar virando madrugada na loucura. Não adianta comparar disso com alguém que está muito no early stage, porque, porra, no early stage você vai comer, porra, pizza com energético na mesa e virar algumas madrugadas, se você quiser construir alguma coisa relevante, tem sacrifícios, né? E aí, olhando o cara para a empresa, na linha do que o Bruno trouxe ali de estagiários, cara, eu olhando para trás, assim, eu acredito que eu fui ruim de delegação, cara. Eu demorei, eu custei a ter pessoas na gestão média que eu confiasse e realmente colocar energia em formar essas pessoas para largar o osso, sabe? Principalmente. E aí eu tenho um hábito que acaba não sendo tão bom, que é assim, assuntos que eu tenho menos afinidade, tipo, pô, a parte técnica, financeiro, eu passo sem dó. E aí, às vezes, eu passo até errado demais. Aí eu vou delargar. Assuntos que eu tenho muita afinidade, que daí o meu senso crítico é muito alto, porra, igual marketing e vendas. Pô, né, durante muito tempo eu olhava para as coisas e falava, pô, mas os caras não fazem assim 1/10 do que eu faço. Para que eu vou passar para outro cara, entendeu? Só que isso também é ruim porque você fica controlador demais, você limita o crescimento da empresa ao alcance do teu braço, né? Então eu acho que aonde eu mais errei, se eu fosse dar um conselho para alguém que está nessa fase aí, na casa de 50 mil, cara, tomar muito cuidado com como fazer delegação, cara, encontrar liderança, investir tempo formando liderança e conversando com gente de mercado,
que o que vai te gerar alguma liberdade como empreendedor, liberdade no sentido de você ter uma agenda mais da porta para fora, de você olhar para a inovação, de você, eventualmente, até pouco a pouco ir voltando a ter vida, é você formar um bom mid-management abaixo de você. Tu tava falando, Rick, eu lembrei de uma frase que me marcou quando eu ainda estava na Total Voice, que ela escreve exatamente o que tu falou, que é não, não é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Tipo, é isso, às vezes tá lá na corrida de 100 metros, mas eu vou dar ali, cara, foda-se, vou E trabalhar tu lá. nem sabe quantos quilômetros tem essa maratona aí. Não é só Exato, 42, né? Essa é que é exatamente. a dificuldade, velho. Você É não isso. sabe aonde está a linha de chegada. Parece que quando você está perto da linha de chegada, os caras mudam de lugar ela, né? O cara que nunca correu a maratona tá largado, ele sai correndo, dá uma sprint absurda, aí chega lá, é bem isso. Quando eu li essa frase, fez bastante sentido pra mim, assim. Esse ponto que você falou de delargar aí e não delegar, Rick, eu acho que não posso responder por todo mundo, mas todo mundo talvez já tenha feito em algum nível isso. Eu fiz. É, acho que é parte do processo de tu aprender a delegar também, né? Então, eu contratei uma pessoa que eu setei o ambiente pro fracasso para ela, coitada. Ela saiu chorando, assim, ela saiu bem mal da Total Voice pelo o nível de como eu fiz mal feito essa transição com ela. Então faz parte do processo de aprendizado. Mas se eu fosse listar, acho que alguma coisa. A coisa que eu acho que eu teria uma cabeça diferente para isso, já vai fazer um link até com um outro tópico que eu queria ouvir a opinião de vocês também. É essa parte de investimento barra lucro. Não é que. Eu não peguei muito investimento na Total Voice. A gente pegou 280 mil, foi 100 mil com a Bossa, 170 com o Darwin, com a aceleradora, tá? Mas eu tinha uma cabeça, e acho que parte dessa cabeça, porque a cultura que a gente que a gente foi ensinado, que se fala de startup, é quase que você deve captar, você deve usar todo o dinheiro possível para crescer, só crescimento importa, margem EBITDA, o que é isso? Não importa, né? Cresça. Acho que de 22 para cá isso tem mudado um pouco, né? Mas era muito uma coisa de crescimento e captação e distribuição de lucro. Não existe. Eu lembro que eu vi uma frase uma vez de um mentor que ele falou assim: eu nunca vi startup distribuir lucro. Ele falou isso, e esse era quase que o mantra. Então, a gente ganhava um salário lá que por muito tempo a gente foi bem mal remunerado na Total Voice. No início é isso que tem, né? E a gente foi tocando a empresa, a gente não pensava em deixa eu estruturar isso aqui para ter uma margem boa, a gente pensava em vamos crescer mais. E o curioso é que, mais uma vez também com o conhecimento que eu tenho hoje, né? A gente pensa que necessariamente margem zerada é igual a crescimento maior. Então, se eu não estou contratando uma série de funcionários aqui, que é o principal gasto de uma startup, são pessoas. Se eu não estou contratando um monte de gente, deixando minha margem zerada, eu estou perdendo a oportunidade de crescimento. Aí hoje, né, eu vejo com outra cabeça, assim, aparece startup aqui pra gente, às vezes que o cara faz esse link e perguntar como é que vai crescer. Aí, a resposta nunca tem um link. Assim, eu vou enfiar um monte de ser humano lá e vai crescer, né? Então, eu acho que esse foi uma virada de chave que talvez eu olharia diferente, sabe? Menos do preciso ficar fazendo coisa porque talvez o fundo ou o VC que eu nem entrei ainda não vai gostar se eu estiver distribuindo, pelo menos naquela época não ia, né? E menos essa cabeça do preciso agradar o VC que um dia virá e preciso seguir essa regrinha, esse jogo aqui. E mais, cara, já é uma empresa isso aqui, né? Tá tudo bem, vai distribuir lucro, fazer ela ser eficiente. Não sei como que vocês veem. Então, eu já estou linkando o tópico de investimento aqui para vocês trazerem as visões de vocês também. Eu acabei, na hora que vocês fizeram a pergunta-chave do episódio, né, o que a gente faria diferente, eu acabei saindo um pouco pela tangente,
brincadeirinha ali que vocês venderam, eu fui pelo caminho diferente, mas, cara, eu queria responder agora de coração. Até quando vocês me convidaram e me adiantaram que esse seria o tema central, eu fiquei pensando, né, cara, o que eu teria feito realmente diferente? E tá muito ligado com o que você estava falando, João. Eu vejo o seguinte: na minha jornada, a maior parte do tempo eu ouvi muito a minha voz interna. Não quero parecer assim, né, empreendedor, nem muito esotérico, nem muito instintivo. É lógico que eu sempre, né, nutri a minha tomada de decisão ouvindo outras pessoas, né, busquei orientação, estudar os temas. Mas do ponto de vista de direção, eu sempre me ouvi. E, cara, é impressionante como quando a gente tem dinheiro no caixa, a gente fica meio burro, assim, né? Eu tenho, assim, uma passagem que foi quando a gente tem 2 rodadas, a Hamper também não é um grande case de fundraising, mas eventualmente a gente levantou algum dinheiro, e a rodada Seed foi uma rodada um pouco maior, de um dinheiro que de longe na minha vida eu nunca tinha visto nada parecido, e puta, aquilo tava no caixa. E naquela época, cara, olha só que coisa curiosa. A Hamper, ela é uma empresa sales-driven, cara. E foi isso que construiu a empresa, cara. É batida de bumbo de venda. Eu sou um cara de venda, sou um cara de go-to-market. A empresa ela sempre foi forte nisso. E a gente, porra, promove isso como cultura de mercado, sem dizer que isso é o certo e que todo mundo deveria adotar, mas que para quem se identifica com esse tipo de cultura, a gente meio que procura servir um pouco como guidance para a galera. Só que quando a gente fez a nossa rodada Seed ali, por volta de 2020, 2021, vocês vão se lembrar, a narrativa ela estava toda voltada para produto. Product-led growth, cara, massacrando, assim, cara, as empresas sales-led. Puta, e aí todas aquelas narrativas, a empresa é baseada em headcount, soca produto no cliente, aí o churn lá em cima. E aí eu ia lendo essas coisas e vestindo a carapuça, né? Falando, pô, tá vendo? Eu sou essa merda de empresa sales driven aqui, eu preciso shiftar para product driven, que é o que o mercado tá pedindo. E eu não me ouvi, cara, eu não ouvi assim de dizer, cara, o que trouxe a Hamper até aqui não foi isso. E aí, com o dinheiro no caixa, eu falei, eu consigo bancar esse caminho. Eu tenho dinheiro hoje para shiftar, para virar uma empresa product-led. E aí, galera, assim, a gente foi do negócio que, sei lá, a gente tinha um time de tecnologia com 10 pessoas quando a gente estava em break-even, e com dinheiro em caixa a gente foi de 10 para 40, assim, coisa de 6 meses, naturalmente batendo lata, porque você não rampa 30 desenvolvedores novos. Lógico que nem todo mundo era desenvolvedor, mas você não rampa esse time todo nessa velocidade. Então, na minha ingenuidade de founder, eu falei, porra, se com 10 eu entrego 1, com 40 eu vou entregar 4. Então, porra, agora o mundo é meu, né? E aí você começa ainda a entrar naqueles racionais que o mercado promove de não, mas peraí, para cada 3 dev tem que ter um PO, e para cada 3 PO um PM, e aí para cada 4 PM um Agile, e aí tem também que pôr aqui uma camada de people. E aí quando você vê, cara, você criou um overhead na empresa gigantesco de gente que não está nem chipando o código e nem emitindo boleto, que é o que a empresa tem que fazer, cara. A startup, ela tem alguma certa grandeza, ela existe para pôr código na rua e boletar cliente, velho. Todo o resto das funções tem que ser questionadas, inclusive a nossa enquanto CEO. Se a gente não está ajudando a empresa a entregar código mais rápido, a faturar mais no cliente, a gente está ali atrapalhando o meio campo. Então, assim, uma coisa, cara, que eu tenho poucos arrependimentos, sendo muito honesto, eu acho que é natural da nossa jornada a gente dar nossas moringadas aí para descobrir, né, eu erro essa semana para na semana que vem eu aprender com o meu erro e ser melhor. Mas eu acho que um desvio de percurso que eu fiz foi quando eu deixei de ouvir a mim mesmo e não respeitei o que foi a própria cultura que trouxe a empresa até ali, e meio que quis trocar de cultura no meio do caminho, comprei uma narrativa de mercado que não era a minha, enfiei o dinheiro do Seed inteiro dentro disso, gastei o dinheiro, deu errado, voltei atrás, e a empresa ela voltou a crescer quando a gente readotou a cultura que sempre foi a gente, sabe? Então, talvez era para ser assim, né? Senão, porra, né, a Hamper não ia ser o que é hoje.
mas se eu tivesse a oportunidade, eu teria jogado a querosene do dinheiro do Cid no fogareiro que eu já tinha, que era a minha máquina de venda, sem problema nenhum. Mas fui tentar inventar uma outra história ali, gastei o dinheiro, enfim, talvez de uma forma que poderia ter usado melhor. Cara, excelente história. Obrigado por compartilhar com a gente. É, eu gosto muito de ouvir essas histórias e pessoal que está nos acompanhando aqui, porque esse é o mundo real das startups, sabe? Para mim, o pessoal olha de fora, olha só notícia, olha só tendência, olha o que está saindo na mídia e não sabe o desafio que tomar decisões, fazer julgamentos, tomar decisões, executar as execuções, entender se foi certo ou errado, voltar, mudar e continuar batalhando para ver se, né, se vai ter outro caminho daqui a pouco para tomar, enfim, e mudar. E essa questão do dinheiro é uma coisa muito doida, porque na FIDS também a gente nunca teve dinheiro, e para mim isso foi um dos fatores de sucesso, porque quando tu não tem dinheiro, tu tá na escassez, tu procura coisas mais baratas, mais, né, que não impactem tanto. Ao mesmo tempo que eu achar vi. caminhos para trazer dinheiro de cliente, né? Que é o que tem, né? Exatamente, exatamente. Então, eu concordo muito com essa fala do Rick, e eu vou expor de outra maneira aqui. Eu acho que falar que as pessoas na empresa, elas têm, no final, as pessoas têm dois papéis só. Ou tu está ajudando a trazer dinheiro, ou tu está ajudando a economizar dinheiro. Né? Então, assim, reparem na sua posição dentro da empresa. Né? Você que é colaborador de uma empresa está nos acompanhando aqui, qual que é a tua posição? Tu está jogando no ataque ou na defesa? Né? Que é garantir que não saia dinheiro, que não gaste mais, que tu consiga recuperar dinheiro, que todo cliente que foi boletado pague, beleza? Ou tá no time que está construindo um produto que vai ser mais vendável, vai construir um produto que vai reduzir churn, tu está vendendo mais, né? Fazendo marketing e tudo mais. Então, tem esses pontos aqui. E ouvindo essa história do Rick, cara, como é massa ver. Tipo assim, eu imagino que foi uma dor ferrada depois. Só dá pra ver isso no passado, né? Tu tá connecting the dots. Tipo, tu tá conectando os pontos depois que viu. Acho que essa é a parte do o quão valeu esse teu MBA de aprender a se ouvir, entender mercado, ler o que está acontecendo, entender o que é tendência para tomar as decisões que vai levar a Ramper, sei lá, a ser 10 vezes o tamanho que ela é hoje, né? Pô, muito massa. E acho que dentro disso, né, cara, tem. Eu confesso que eu, como empreendedor, também me perdi um pouco no papel, né? Você falou do Connecting the Dots. Eu vejo que assim, tudo o que foi feito na linha do tempo trouxe a Hamper até aqui, né? Entre erros e acertos, né? Quando a gente dá um zoom no gráfico, é cheio de pico e vale, mas quando a gente afasta um pouco, assim, olha no todo, a gente tá sempre crescendo. Mas talvez esse foi de fato um período que eu dei uma desviada, assim, o gráfico faz um caracolzinho assim e volta a crescer. E acho que nessa de me perder, cara, talvez eu enquanto empreendedor, nessa época eu também saí um pouco do meu papel, eu tenho um perfil mais hustler, assim, mais executor, eu preciso ter um papel como CEO que vá além só de gerir. Eu acho que eu faço bem gestão, eu aprendi a fazer. Claro que reservadas as proporções, eu sei gerir uma empresa como a Hamper, que foi a empresa que eu mesmo construí. Eu não acho que eu sou um CEO de mercado que eu, me aplicaria um dia para trabalhar numa empresa de capital aberto, porque, né, é outra história. Mas reservadas as proporções, porque uma empresa do tamanho da Hamper precisa, eu sei a tocada de bumbo, gestão de gente, processo, etc. Eu me desenvolvi nesse aspecto. Mas se eu ficar fazendo só gestão, eu vou ficar opaco, cara. Eu preciso ter algum papel que eu vou energizar que não seja só ser o gerentão da empresa, sabe? Ou eu vou ter que me meter no marketing, ou vou ter que me meter em produto. E eu entendi, cara, depois eu levei um tempo tive que ouvir um pouco dessa voz interna de novo e muitos exercícios de olhar momentos diferentes da Hamper e falar assim, cara, qual é a correlação de eventos quando a empresa estava dando muito certo e qual que é a correlação de eventos quando a empresa está meio que andando de lado. E uma das coisas, lógico que nunca é um fato isolado, são várias coisas, mas uma das coisas que eu identifiquei também é que momentos que eu estava muito da porta para fora, a empresa crescia muito mais.
Se eu ficasse só da porta para dentro, fazendo gestor, sabe, saindo de uma reunião, entrando na outra, eventualmente a gente tá fazendo mais trabalho por desencargo de consciência, meio que se ocupando, sabe, entrando nas dailies de todas as áreas, coisa que a gente nem vai agregar tanto. E um shift muito importante para mim também foi ter, cara, voltado a produzir conteúdo, voltado a aceitar convite de mercado para palestrar e fazer outras coisas, que daí eu entendo que dentro desse meu papel de CEO faz sentido que eu continuo fazendo a gestão, eu não passei isso para alguém, eu acho que a Hamper nem tem esse tamanho para de repente ter eu mais alguém que faz o papel, vamos dizer, de CEO da porta para dentro, eu acho que ainda cabe a mim fazer, mas energizar esse papel de meio que ser o porta-voz, assim, foi uma coisa que eu encontrei. É claro que eu não trago isso como um conselho para quem está nos ouvindo de que esse é o caminho, tipo assim, você tem que ser o porta-voz. Na verdade, o que eu acredito é que nós, empreendedores, a gente tem muita energia boa que tem que ser colocada em coisas que vão além só de gerir. Eu não quero também diminuir a importância de gerir. Vai tomar 80%, 90% do nosso tempo, mas tem que sobrar ainda alguma banda cognitiva, alguma energia boa para colocar em alguma coisa que a gente vai energizar e que vai acabar fazendo a diferença no crescimento da empresa. Boa, boa. Excelente, Henrique. Excelente contribuição. Acho que já para a gente caminhar para o encerramento aqui, eu queria pegar um gancho numa coisa que tu falou aí, Henrique. Na real, do que todos nós falamos aqui, né, que vem muito de aprendizado com o próprio erro, né? Muita coisa a gente aprendeu lendo e estudando, que é invariável, e muita coisa a gente aprendeu na prática errando, testando e vendo, cara, fiz cagada aqui e preciso corrigir. Para quem está nos ouvindo aqui, eu acho que para a gente encerrar aqui, o que vocês deixariam de... Posso deixar uma dica para o cara errar, não errar, para aprender com o nosso erro e não precisar errar, né? Aprende com o nosso aqui, que erro que vocês deixariam para o cara evitar, assim, para quem está nos assistindo evitar? Eu vou falar uma coisa que foi um erro que eu não cometi, mas com as mentorias que eu tenho dado, eu tenho visto muita gente cometer. E eu não sabia que era tão comum, acho que é muito comum, que sejam mais coachable, tem que ter mais coachability. Para te não errar com o teu próprio erro o tempo inteiro, tu pode estar próximo de pessoas que já passaram por esse caminho e conseguem evitar a parte desse erro. A analogia que eu faço é, se você tem pessoas boas por perto, pessoas que estão 1, 2, 3 passos na tua frente, elas não vão te dizer exatamente o caminho para te fazer o strike, mas só o fato de ela levantar a canaleta ali da pista de boliche e não deixar a tua bola cair na vala, cara, isso já economiza um tempo e um dinheiro gigantesco. E o que eu tenho visto é as pessoas não, assim, tipo, às vezes pede para fazer uma mentoria, pede para conversar, eu converso com outros CEOs também que se abrem para essas agendas, e ele fala sobre isso, que parece ser corriqueiro. Assim. A gente fala para a pessoa alguma coisa, ou mostra, enfim, e a pessoa não faz nada daquilo, não executa nem chega perto. Então, nós aqui, como pessoas com um pouco mais de bagagem, claro, e aí a bagagem, pessoal, é infinita. Tô falando da minha jornada, tem pessoas que fizeram jornadas muito maiores, jornadas mais longas, jornadas completamente diferentes, mercado B2C, B2B, ticket médio mais alto, mais baixo, que tem que saber se encaixar também com o teu mentor, ou com teus mentores, com o teu networking. Mas acho que a questão da coachability, eu tive muito mentor, fui conversar inclusive com vocês dois na época de feeds e vários hoje que são pessoas que viraram amigos em comum, porque eu não tinha vergonha de, Rick, tu conhece não sei quem, passa o contato, ia lá e falava com essa pessoa, tentava sempre encontrar. E eu acho que isso é um catalisador muito bom, pode ser um catalisador, mas só o fato de tu levantar ali e não deixar a bola cair para a canaleta, eu acho que já é uma grande vantagem de qualquer empreendedor. Boa. Eu acredito que eu errei indo para extremos. Eu fui, assim, talvez na minha primeira pernada como empreendedor, lá na época da agência, talvez um pouco no começo da Hamper ainda, de ter aquela presunção do empreendedor que ele vai dando certo, assim, vai acreditando no próprio sucesso dele, precisa
tomar umas ondas na cabeça para, né, para cair na real e ver que, como o Bruno falou, cara, a gente precisa de ajuda, a gente precisa ouvir outras pessoas e tal. Então eu tive um primeiro extremo de ir para esse lado mais da presunção, de, pô, eu tenho todas as respostas, eu sou o dono desse negócio e eu que fiz, eu que vou fazer e tal. Depois, mais para frente, eu fui tentar encontrar o balance, mas eu tentei contrapesar indo lá para o outro lado. Aí eu comecei a querer ouvir todo mundo e tomar decisões meio que pela média, assim, para também não desagradar muita gente. Eu acho que principalmente em momentos onde a governança da Humper ficou muito complexa, em algum momento que a empresa, porra, ainda era pequena, não tinha, 100 funcionários, tinha ali já conselho com o investidor, diretoria, sócios das empresas os founders que venderam a empresa para mim estavam na operação, a minha gestão média, o time, e aí eu ficava meio que tentando ouvir meio que todas essas camadas e tentando tomar decisões mornas para não desagradar ninguém. E aí eu também comecei a não me encontrar em mim mesmo. Aí eu comecei a perceber que, assim, porra, eu fui pro outro extremo. Antes eu tava, perdão no francês, cagando para a opinião de todo mundo e executando o que me dava na telha. Agora eu levo 15 dias para tomar uma decisão trivial que eu quero ouvir todo mundo e não quero desagradar ninguém. E aí eu tive que, porra, talvez errar nos dois extremos para encontrar no meio do caminho de entender que nem tão lá nem tão cá. Eu acho que é esperado de nós, enquanto empreendedores, principalmente empreendedor que está também no cargo de CEO, às vezes a gente mistura uma coisa na outra, são coisas diferentes, mas são dois pesos que eventualmente estão dentro de uma mesma pessoa. E a gente às vezes quer fugir um pouco da responsabilidade de desagradar alguém, mas a gente vai desagradar. Mas nem por isso você precisa ser um boçal e cagar regra, né? Eu acho que é válido ouvir as pessoas, envolver as pessoas na decisão, mas o último call é teu, bicho. E você que paga pelo erro ou pelo acerto, então você tem o direito de ter a última palavra também. Então, talvez do aprendizado e o que eu traria para a galera que está nos ouvindo, o lugar, o equilíbrio, ele não existe, né? É igual felicidade, é sempre um alvo móvel, né? A gente atinge temporariamente e depois a gente desenquadra disso. Mas se existe algum equilíbrio, ele está em algum lugar no meio desses dois extremos. Nem um cagador de regra petulante e nem um cara que quer agradar e ouvir todo mundo e tomar decisões pela média. Algum lugar aí no meio desse caminho. Boa, legal. E o seu, João? Eu pensei numa coisa aqui que é uma coisa que eu acho que eu vejo com mais frequência hoje por estar na Queston, e também era uma coisa que eu não me dei conta na minha época lá, acabei não cometendo esse erro por talvez acaso, mas que é não pensar na jornada completa, e tomando decisões meio que sem pensar no futuro, sabe? Eu acho que a coisa que mais comum, um dos erros mais comuns que eu me deparo hoje, aqui na cadeira que eu tô, é essa, sabe? O empreendedor, ele vai do tipo assim, eu tô ruim de dinheiro, eu quero captar. E ele toma essa decisão pensando no próximo passo. Ele não tá pensando no passo lá na frente. Ele não joga xadrez, ele joga dama, né? Ele só pensa no próximo movimento, ele não olha o tabuleiro inteiro, né? Exatamente. E a consequência disso é que todo mundo faz as coisas, obviamente, pensando na sua startup dando certo e dando tudo maravilhosamente bem. Só que às vezes não dá, às vezes eu fui bem por um período, não vou bem sempre. Então tem uma série de coisas. E a consequência desse não pensar no longo prazo, que quando a gente, né, eu falo por mim, né, quando tava lá na TotalVoz, dizer que pensar a longo prazo, eu imaginava o que era pensar a longo prazo para mim, eu imaginava a TotalVoz gigante e com centenas de milhares de clientes. É isso que era pensar a longo prazo, era fantasiar, não era pensar, né? Agora, quando tu tá planejando a longo prazo, tu tomar essas decisões sem planejar isso aqui, acontece coisas que eu já vi do tipo assim, ó, estou faturando 10 milhões, captei um valuation de 100, porque meu plano era o crescimento, não pensei nos próximos passos, daí agora cheguei num momento, quero vender a empresa, mas eu estou faturando 30, estou valendo aí com sorte, sei lá, 70, 80, aí eu captei com liquidation preference, que eu ignorei completamente, porque
No meu plano, na minha fantasia lá, eu sou um cara, sou um decacórneo, então o que é um liquidation preference de 4 vezes para um valuation de 100, né? É, aí, aí a gente cruza aqui que quase não tem M&A de startup no Brasil acima de 200 milhões, mas eu não li isso porque, mais uma vez, eu vou vender lá para fora. Aí quase não tem M&A de startup de fora, né, gringo comprando brasileiro, mas eu também ignorei. Tipo, é, é uma série de coisas. Eu tô falando de M&A aqui porque é onde eu tô mais envolvido hoje, né? Mas consequências de decisões da dama. Eu adorei teu exemplo. É isso. Então, eu acho que a dica que eu deixaria é que tenta pensar no longo prazo, onde eu quero estar, onde eu quero chegar e como isso aqui se encaixa, né? Eu tô trazendo para o M&A aqui que é o meu dia a dia, mas quero vender a 60. Se é esse o meu target, pra que eu vou fazer essa captação a 50? Eu vou captar 50 milhões? Não cabe. Não cabe essa captação de 50 aqui, que se eu tivesse pensando no próximo passo eu ia dar. Então, tem uma série de coisas que impactam. Aí o que acontece é muita startup que tá numa situação assim que eu quero vender, mas não consigo, né? Ou quero. Enfim, foi uma coisa que eu não me livrei. Eu não cometi esse erro por um acaso, porque eu era bem o que eu estava pensando no próximo passo, eu achava que eu pensava a longo prazo, mas eu fantasiava o longo prazo, essa é a verdade, né? Então, eu acho que a dica que eu deixaria aí seria essa. Não misture planejamento com sonho, são coisas diferentes. Exato. Fantasia com planejamento. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Startup Dilema. Rick, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, galera. Prazerzaço aí estar com vocês. Espero ter somado algum conhecimento novo ou ter, pelo menos, ajudado alguém da audiência a desviar de algum buraco que eu caí aí. Valeu demais, gente. Com Boa. certeza. E quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar coisas, quem quiser explorar algum desses temas aqui que a gente falou mais a fundo, pode deixar nos comentários, pode adicionar a gente no LinkedIn aí também, perguntar, vai ser sempre um prazer responder dúvidas sobre isso. É o que a gente gosta de fazer, né? Estamos aqui fazendo isso justamente porque gostamos, então vai ser um prazer ajudar aí nos seus dilemas. Valeu, Isso pessoal! aí, valeu, pessoal. Valeu, abraço.